Acho que desde o meu vídeo sobre metal moderno ficou bem claro o quanto eu gosto quando o metal se diversifica, quando os artistas e as bandas tentam romper suas bolhas, sair da mesmice e transformar sua música em algo além. Naquele meu vídeo eu falei sobre como as bandas estão se permitindo a usar do mainstream e da própria metodologia da indústria musical para crescer e se renovar. Eu foquei muito em bandas que buscavam agregar ao metal outros estilos, mas não abordei uma outra ideia que já existe há bastante tempo, a vertente experimental da música. Uma forma de compor que não apenas aproveita elementos de outros gêneros, mas os abraça e torna-os parte de sua identidade musical. São músicas que você não consegue rotular ou encaixar dentro de uma categoria específica. Músicas que mudam a dinâmica totalmente, trazem elementos novos e experiências. São canções que tentam primeiro criar arte antes de criar um produto. E certos artistas levam isso tão a sério que chegam em um ponto onde você não consegue mais rotular. E Sleep Token é um exemplo perfeito. Sleep Token é uma banda que eu não sei como descrever. O gênero que aparece quando se pesquisa no Google é metal progressivo, mas eles também já foram ditos como metal alternativo, post-rock metal, metal progressivo, indie rock pop, enfim, é uma banda que transita muito entre gêneros. O grupo foi formado em 2016, lançando um EP chamado One, que já trazia um som mais progressivo. A primeira faixa, que antes havia servido como single de debut da banda, Thread the Needle, brinca bastante com contrastes da alternância entre voz e instrumental calmos, com momentos de guitarras distorcidas, mas ainda um pouco contidos em transitar entre estilos distintos. Essa, inclusive, é uma característica muito comum da banda. É um tipo de abordagem bastante comum do metal moderno, como já falei outras vezes, e foi algo que, conforme o tempo passou, a Sleep Token aprendeu a trabalhar melhor, sem cair na mesmice de sempre. Digo isso porque nesse primeiro EP há muito uso de tons vocais mais agudos e até mesmo alguns falsetes, e embora eu não veja problema algum nisso, é uma estratégia bastante usada para criar o tal contraste. Só que nos lançamentos seguintes o vocalista, Vessel, passa a deixar seu timbre mais grave muito mais presente, e isso dá uma certa autenticidade para a banda e os diferencia, mesmo que um pouco, de outros artistas. Em 2017 eles lançaram seu segundo EP, Two, que foi o primeiro ato experimental. A primeira faixa divulgada desse EP se chamava Calcutá, e segundo o escritor da revista Metal Hammer, Luke Morton, a canção era como uma mistura estranha e única de metal técnico e paisagens sonoras indie e expansivas. Desde essa época, a ideia de explorar e misturar os mais variados gêneros musicais já existia, só que sempre com um certo clima de música atmosférica, pendendo para um lado um pouco mais místico e sombrio. De toda forma, essa estética e atmosfera se intensificaram com o primeiro álbum, Sundowning, lançado em 2019. Como o primeiro álbum da banda, serve muito bem para demonstrar o que é Sleep Token. Dá para notar muito bem a proposta de primeiro trazer uma experiência musical antes de um produto para ser consumido e ponto. É um disco marcado pelo uso de sintetizadores e recursos digitais durante a produção, além de passagens em formatos de beat, de rap, algo que foi se tornando cada vez mais comum ao longo dos álbuns. Segundo o colunista da revista Kerrang, Tom Shepard, o disco continha momentos para realmente saborear e ideias e experiências que parecem únicas. Após isso, o segundo álbum, This Place Will Become Your Tomb, de 2021, foi muito bem recebido e conseguiu alavancar bem a banda. O misticismo foi deixado um pouco de lado, mas a abordagem se manteve a mesma. Letras mais profundas e construções musicais mais emotivas. Esse álbum traz desde músicas que transitam entre gêneros, até canções que fazem uma mesclagem surreal. Alkaline, faixa que serviu como o primeiro single desse álbum, traz muito dessa mescla difícil de descrever. Ao mesmo tempo em que temos as guitarras pesadas trazendo riffs que poderiam facilmente abrir uma roda punk, ao uso de corais e sintetizadores criando uma harmonia bastante confortável e tranquila. E o sentimento que essa mistura passa não é de contraste, mas sim de uniformidade. É uma coisa só, unificada e funcional. Junto disso, em diversas faixas, o Sleep Token começa a explorar mais outras vertentes, chegando até mesmo a trazer algumas faixas mais comerciais, embora eu não goste muito de usar esse termo, mas mantendo a pegada mais experimental em faixas como Descending, que novamente vem na intenção de proporcionar uma experiência a quem ouve. Acredito que essa decisão de transitar entre músicas mais padrões, entre aspas, e músicas mais diferenciadas tenha sido não uma decisão meramente comercial, mas sim uma decisão artística de fato. Claro que podem ter sim usado isso para expandir seu alcance e números, e se era esse o caso, eu diria que deu certo, mas essa expansão só seria concretizada de vez no lançamento seguinte. É aqui então que chegamos a 2023, com o lançamento de Take Me Back to Eden. Mas para falar do álbum em si, preciso citar primeiro uma faixa em particular, The Summoning. Embora tenha sido o segundo single divulgado, sendo o primeiro Chokehold, The Summoning é de longe a música mais famosa da banda, alcançando a marca de 48 milhões de plays no Spotify, e não é por menos. Embora não seja a faixa com maior impacto do álbum para mim, essa é uma das mais enérgicas e mais bem construídas. The Summoning não é apenas uma boa música no quesito de construção
artística, mas também consegue ser uma das músicas com mais facilidade de captar novos ouvintes, desde o riff inicial, o refrão de tom épico, utilizando o contraste da voz grave com os falsetes em seguida, até a virada total próxima do final, em que o gênero da música muda completamente. Essa faixa acerta em tudo que se propõe e vindo logo após de Chokehold, prende a sua atenção para o que vem a seguir. Não pretendo falar de todas as faixas aqui, mas há algumas que eu gostaria de citar. A própria Chokehold, que abre o álbum, é uma introdução perfeita, começando mais silenciosa e estourando logo depois. É como um soco na cara para te deixar atento logo de primeira e não perder o foco. Aquaregia, a quarta música, muito mais calma e tranquila, trazendo uma leveza e também uma sensação de relaxamento. Devour, que por sua vez é totalmente agressiva, com uso muito mais frequente de vocais sujos, ritmo acelerado, ao mesmo tempo que tem uma característica atmosférica bem acentuada. Só que pra mim tem duas faixas que marcam demais e que são o verdadeiro destaque do álbum: Ascensionism e a faixa título Take Me Back to Eden. As duas são músicas longas, com seus 7 e 8 minutos respectivamente, mas ouvir essas canções é uma experiência sem igual. Quando escutei a Ascensionism pela primeira vez, eu fiquei completamente imerso na canção. Não conseguia fazer outra coisa, eu precisava prestar atenção. A música entrega aquela sensação de que se você perder o foco por um segundo que for, já vai estar perdendo muita coisa. Começando só piano e voz, se transformando logo depois em um beat com um vocal mais cadenciado, passando a soar como rap, que vai ganhando mais ambiência e força com o decorrer da canção, até então tudo voltar à calmaria e após um sussurro entrar o som mais pesado da banda, as guitarras junto da ambientação, progredindo até se tornar um metal propriamente dito, e então retornar à calmaria do começo, piano e voz mais uma vez. Tudo isso para no final somar o melhor de cada sessão, criando um som épico de tirar o fôlego. E já deu para ver o quanto eu gostei dessa faixa, é de longe a minha favorita do álbum. Mas existe outra que merece uma atenção especial também. Take Me Back to Eden é simplesmente maravilhosa. A música começa com o som de pássaros, um sintetizador de fundo climatizando tudo, e então a voz incrível de Vessel iniciando a canção. É como um começo de uma história, mas não uma nova história, e sim algo com um passado por trás, com uma carga anterior. Na realidade, essa música inteira é uma jornada, com partes bem divididas e complementares para criar uma narrativa musical. Começa em um momento de calmaria, mas não exatamente tranquilo, e sim melancólico e ressentido, passando então para o trecho mais pro lado do rap, que se assemelha muito a um momento de construção ou reconstrução de expectativas. É como se o personagem daquela história estivesse buscando forças para se levantar, para caminhar novamente. Tudo isso para que o terceiro momento seja enérgico, épico e grandioso. A união dos instrumentos, os sintetizadores e os corais criando esse clima extasiante de ascensão, de reencontrar a esperança. E então o trecho final, quebrando tudo, uma conclusão incerta, novamente com ressentimento, como se houvesse algo não resolvido mesmo com toda essa jornada. É como se terminasse onde começou e toda a música fosse um loop em questão de sentimentos. E por mais que eu tenha dado ênfase apenas a essas duas canções, nem de longe são as únicas com tal profundidade. The Apparition é outra que pra mim tem tanto impacto quanto as outras. Devour, The Summoning, Rain, Euclid, Granite e todas as outras têm ao meu ver sua própria experiência e peso artístico tanto quanto as que eu me aprofundei. Acho que essa é uma das melhores características da Sleep Token. Em nenhum momento eles compõem apenas por compor. Tudo o que fazem tem um peso, um objetivo além de te fazer ouvir música. Essa é a essência da banda, é parte deles. Desde o começo do projeto era sobre isso, criar experiências musicais. E esse objetivo foi o responsável por tornar Sleep Token algo tão único e difícil de rotular. Para eles, não se resume apenas a compor só metal. Eles fazem música, e tudo que engloba esse mundo tão vasto da música é uma ferramenta para criarem seu próprio som. Em uma descrição da banda publicada em 2017 pelo antigo selo deles, Basic Record, começa dizendo que eles são uma banda que vai além de simplesmente escrever e tocar música, e eu não poderia concordar mais. Se eu falei que Bring Me The Horizon foi um marco para que o metal começasse a evoluir e aprendesse com o mainstream, Sleep Token definitivamente é um marco para que mais pessoas entendam que não existem barreiras para a música. Não existe diferença entre gêneros que impeça a música de ser criada. Todo tipo de estilo é válido e seu aliado na hora de criar suas canções. E mesclar estilos é o que Sleep Token continuará fazendo, pois como o seu atual selo já afirmou, em um mundo de forma e gênero, Sleep Token não pode ser confinado. Sou o Rodrigo Lima e se você gostou, deixa um gostei. Sinta-se à vontade de dar uma olhada nos outros vídeos do canal se assim desejar. Eu também faço lives quase todo dia lá na Rixinha, lendo, batendo papo, jogando. Então sinta-se convidado. Obrigado a quem ficou até o final. Valeu, falou e até a próxima.